Olá, olá, você, meu amigo futuro oficial de apoio judicial do TJ de Minas, tudo bem? Vamos aqui então para a nossa aula de número 11. Nessa aula de número 11, a gente vai falar exclusivamente sobre o tema citação. O nosso conteúdo programático, ele vem previsto da seguinte forma, veja só. Aula de número 11, citação. Dentro da citação, falaremos sobre o seu conceito, seus requisitos, modalidades de citação, via postal, mandado e por edital. Eu recebi por e-mail uma dúvida, na realidade um esclarecimento da Elaísa Andrade. Agradeço o esclarecimento. Na realidade, na aula 4, quando a gente falou sobre contestação, eu acabei me empolgando e falei aí sobre citação, né? Falei lá na aula 4 sobre contestação, rapidamente, que o oficial de justiça deveria comparecer por 3 vezes no local e, tendo suspeitos de ocultação, realizará no dia imediatamente seguinte a citação com hora certa. Cuidado, tá? Me equivoquei, professor também erra, peço desculpas. Na realidade, mudou-se a regra, tá? Eu vou esclarecer, já ia retificar essa informação, mas agradeço, Elaísa Andrade. Nessa aula específica sobre citação, prazo mudou, tá? Não é mais 3 dias que o oficial de justiça comparecerá, mas sim duas vezes, tá? Não mais 3, agora são somente 2 vezes, mas isso a gente já vai explicar no decorrer dessa nossa aula. Obrigado, Elisa de Andrade, fica aí o meu cumprimento. Vamos aí então, pessoal, falar sobre citação. Bom, conceito de citação, né? Primeiramente, se a petição inicial estiver em termos, ou seja, se ela não for objeto de emenda, a inicial, ou se ela já for emendada, o que vai acontecer? Qual que vai ser o próximo passo? A citação do demandado. Então, veja só, se a petição inicial estiver em termos, o juiz determinará a citação do réu. Citação agora, de acordo com o novo Código de Processo Civil, é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Bom, o novo Código de Processo Civil, o legislador poderia ter simplificado, né? Colocado esses 3 sujeitos simplesmente como demandados. Mas o que está querendo dizer? Está querendo dizer que pode acontecer no processo de conhecimento, no processo de execução, ou em procedimento de jurisdição voluntária, que daí a gente não haveria aquela ideia de partes, mas sim simplesmente interessados, né? Aquela ideia de que não há lide, enfim, não é objeto de nosso conteúdo programático, pelo menos nessa matéria, atos de ofício. Então é interessante a gente saber que agora a citação não é o ato pelo qual se chama simplesmente o réu para se defender, como era a redação do CPC de 73. Mas sim, citação é o ato pelo qual eu vou convocar o demandado para que ele integre a relação jurídica processual. Ok? Artigo 239 do novo CPC diz o seguinte, que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Por que ressalvadas essas hipóteses? Por que eu vou ter um processo válido, sem citação, no caso de indeferimento da petição inicial ou no caso de improcedência liminar do pedido? Lembram? Essas hipóteses a gente viu lá na aula sobre petição inicial. Eu não vou me alongar muito nessa aula, pois a matéria de citação é extensa. A indeferimento da petição inicial e improcedência liminar do pedido são atos pelos quais o juiz, por meio de uma sentença, ele vai extinguir o processo antes mesmo da citação do réu. Daí a gente tem que buscar lá no novo Código de Processo Civil quais são os casos de indeferimento da petição inicial, quais são os casos de improcedência liminar do pedido, conforme a gente estudou, conforme a gente trabalhou na aula própria sobre o tema petição inicial. Okay? Então, processo, falando agora sobre citação, que é justamente a nossa aula, processo ele vai ser válido até mesmo sem citação nesses 2 casos. Indeferimento da petição inicial e improcedência liminar do pedido. A sentença que julga liminarmente o pedido por meio de uma sentença de improcedência. Nesse caso, o que vai acontecer? Artigo 241 nos diz, transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Okay? Então o 241 está querendo dizer o seguinte, que se transitou em julgado a sentença, não cabe mais recurso. É isso que significa trânsito em julgado. Em favor do réu, a sentença de mérito, cuidado, tá? Aí a doutrina
por exemplo, a doutrina do professor Fred Didier diz que não precisa ser de mérito, não precisa ser aquela que julga com resolução do mérito, aquela sentença definitiva, mas sim a sentença que julga o processo sem resolução do mérito, a do 485, sem resolução do mérito, que seria o caso do próprio indeferimento da petição inicial. Aí também, de acordo com o entendimento doutrinário do professor Fred Didier Júnior, aplica-se essa regra do escrivão comunicar o réu do resultado do julgamento. Mas, como a gente está falando aí de uma prova de nível médio e de uma prova que está cobrando um novo Código de Processo Civil, que foi entrou recentemente a sua vigência em março, 18 de março, então a gente vai ter que aí, na minha opinião, memorizar o que diz a lei. Então, vamos voltar aqui, transitado e julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, aí incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Princípio da instrumentalidade das formas, a gente já falou lá na aula sobre atos processuais forma, que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. Muito importante o que está em vermelho, porque mudou a regra. Fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Aqui a gente tem dois meios de defesa, do réu, a depender se estamos falando de processo de conhecimento, a depender se estamos falando de processo de execução. Contestação, então, é a peça de defesa do réu, defesa por excelência do réu em processo de conhecimento. Embargos à execução seria a peça de defesa de mérito por excelência do executado, portanto, em processo de execução. Muito importante essa modificação, Por quê? Porque antes, pessoal, no Código de Processo Civil de 73, o prazo para oferecimento da contestação seria a partir de quando? Seria a partir da decisão que declarou a nulidade da citação. Agora não mais, veja só, agora vai fluir a partir desta o prazo para apresentação da defesa. Desta o quê? Do comparecimento espontâneo do réu. Então você veja que mudou a regra. Antes era da decisão que julgou nula a citação. Agora não. É no momento momento anterior, portanto, em que o réu ou executado comparece para alegar a falta ou a nulidade da citação. Por isso é importantíssimo que o réu executado se ele quer alegar a nulidade da citação, ele faça isso, mas faça isso dentro da peça da defesa, seja na contestação, seja nos embargos à execução. Por quê? Porque se ele for lá fazer só uma petição de nulidade de citação, vou lá fazer só a petição de nulidade de citação, tenho certeza que o juiz vai declarar nula aquela citação. E se não declarar, o que vai acontecer? Se não declarar, se estivermos falando em processo de conhecimento, o réu será considerado revel. Será a mesma coisa que ele não teria apresentado a contestação. Revelia a ausência de contestação. Em processo de execução, seria aí o prosseguimento regular daquele processo. Então veja só, rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de conhecimento, o réu será considerado revel. Execução, o feito terá seguimento. Por isso que é importantíssimo, se você demandado quer alegar a nulidade da citação, faça isso, mas também apresente a contestação, também apresente os embargos à execução. Porque se você correr o risco do juiz não declarar nula aquela citação, você vai ser considerado revel em processo de conhecimento ou em processo de execução, o feito terá regular prosseguimento, é o que acabamos de ver aqui na tela. Espécies de citação, veja só, artigo 246, citação será feita, inciso 1º, pelo correio, inciso 2º, por oficial de justiça, aí seria por mandado, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando com parecer em cartório, citando aquele que se deseja citar, o executado, o réu, o interessado, enfim, o demandado de maneira geral, por edital, por meio eletrônico, conforme regulado em lei. E aí, a doutrina divide aí espécies de citação ficta e citação real. Citação ficta a gente teria somente duas, Citação por edital e citação com hora certa, que seria espécie de citação por oficial de justiça, por mandado, portanto, Por que se chama citação ficta? Ficta, pois eu presumo que o réu tomou conhecimento.
Teve o escoamento do prazo previsto no edital, se a citação for por edital. Vai considerar o réu citado, o demandado citado. Então eu presumo que ele foi citado. Da mesma forma, citação com hora certa, a gente já vai estudar, também presumo que o réu tomou conhecimento. Por isso que a gente fala citação ficta. Eu presumo que o réu tomou conhecimento. Só são duas espécies de citação ficta que existem aí, tá? No nosso Código de Processo Civil. Citação por edital e citação com hora certa, sendo esta última espécie de citação por mandado, citação por oficial de justiça. Citação real, as que eu tenho certeza de que o réu foi citado, né? Não presumo, mas sim eu tenho a convicção, eu tenho a certeza que ele foi citado. As demais, portanto. Vamos lá falar da primeira espécie de citação, a citação por correio. Citação por correio é a citação mais comum, tá? Na prática. A citação mais comum na prática, a gente necessita lá do aviso de recebimento. A lei vai mencionar simplesmente recibo. Citação por correio é aquela em que o próprio carteiro vai lá, né, com a citação, enfim, com o AR, aquele negocinho amarelo lá, em que o réu, o demandado, vai assinar, enfim, que tomou conhecimento e aí já se considera citado. Então a citação por correio é a citação mais comum, tá? Na prática aí que temos. A gente teve uma modificação muito importante aqui nessa citação por correio que vamos ter que refrisar nessa aula. Veja só, vamos começar aqui então, a gente falou que é a mais comum de acontecer. Então vamos ver quando que não acontece, ok? Artigo 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto, então por ela ser a mais comum, vamos ver aqui naqueles casos em que eu não vou poder citar o réu por correio. Inciso 1º, nas ações de Estado, observado o disposto no artigo 695, parágrafo 3º, que diz então que nesse caso a citação não poderá ser feita pelo correio, mas sim será feita pessoalmente, ou seja, na pessoa do réu. Então essas ações de Estado que dizem respeito ao estado civil da pessoa, ação de dissolução de união estável, ação de divórcio, ação de separação, essas ações aí a citação será realizada na pessoa do réu, não pode ser realizada por correio. Inciso 2º, quando citando for incapaz, também não posso, tá? Por quê? Porque aí foi uma razão lógica, né, do legislador. Como que eu vou citar por correio o incapaz? Como que eu vou ter efetivamente conhecimento de que ele, né, teve plena ciência do conteúdo daquele ato, citação? Então também não pode ser por correio quando citando for incapaz. Quando citando for pessoa de direito público, também não pode ocorrer por correio. Quando citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência, ou seja, em local em que não tenha correios, quando o autor justificadamente a requerer de outra forma. Então eu vejo aqui que os senhores, né, devem memorizar sobretudo, inciso 1º, inciso 2º e inciso 3º. Inciso 4º é uma razão muito lógica, né? Se não tiver correio, é evidente que eu não vou poder citar por correio. Inciso 5º, também tranquilo, quando o autor justificadamente, então tem que ter um motivo plausível, a requerer de outra forma. Então aí a gente tem 3 situações que a gente tem que memorizar, que eu não posso citar por correio. Antes a gente tinha uma 4ª, tá? Essa é uma grande aposta, pode cair aí, que citação por correio não pode ser realizada em processo de execução. Falso. Agora, pessoal, novo Código de Processo Civil não inseriu aqui, você leu citação por correio, processo de execução que não pode? Em nenhum momento. Então agora em processo de execução eu posso sim realizar sem problema nenhum citação por correio em processo de execução. Então muito cuidado, tá? Citação por correio em processo de execução agora pode. A banca vai querer certamente confundir os senhores falando que não cabe. Por quê? Porque essa era uma das exceções previstas no CPC de 73. Vamos aqui dar continuidade. Artigo 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou chefe de secretaria, o serventuário, remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. Tá? Então aqui são requisitos formais que deve conter a citação. Deve encaminhar então a cópia da petição inicial, o despacho do juiz, aquele famoso cite-se, e ainda vai comunicar o prazo para resposta, o endereço do juízo para protocolamento, protocolização da respectiva resposta e o respectivo cartório, portanto.
Parágrafo 1º, a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro a fazer a entrega que assine o recibo. O recibo seria nada mais, nada menos que o famoso AR, o aviso de recebimento. Parágrafo 2º, sendo citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado à pessoa com poderes de gerência geral ou de administração, aquelas que constam no estatuto ou no contrato social, ou ainda funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Então tome muito cuidado, tá? Não necessariamente a citação, se eu quero citar uma multinacional, por exemplo, será que o correio tem que ir lá procurar o diretor, enfim, o administrador, o responsável que consta no estatuto para receber citação? Evidente que não, tá? Então aqui a gente tem, tá, pessoal? Isso vale para multinacional e vale inclusive para condomínio. Você aí que está nos assistindo e mora em condomínio, agora, pessoal, com o novo Código de Processo Civil, o porteiro pode receber a citação em seu nome. A gente já vai analisar isso aí com calma. Então essa regra também vale aqui para pessoa jurídica. Da carta de citação do processo de conhecimento constarão os requisitos do artigo 250, que são os requisitos que devem constar na citação espécie por mandado, por oficial de justiça. A gente já vai ver quais são esses requisitos. E o parágrafo 4º, grifado em vermelho, porque é muito importante, que é justamente essa regra que eu já antecipei para os senhores. Nos condomínios edilícios, os condomínios de edifícios, ou nos loteamentos com controle de acesso, condomínio vertical ou horizontal, enfim, será válida a entrega do mandado a funcionário de portaria responsável pelo recebimento da correspondência. Que, entretanto, então seu porteiro só vai poder recusar quando? Só pode recusar o recebimento se declarar por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Então, pessoal, muito cuidado aí, tá? Essa é uma inovação com o novo Código de Processo Civil. Pessoa jurídica e condomínio, pessoa física que mora em condomínio, enfim, seja vertical, seja condomínio horizontal, loteamento, condomínio edilício, enfim, o porteiro pode receber a citação em seu nome. Ele só vai poder recusar quando? Quando declarar que você está ausente, que o citando está ausente, e aí ele vai ter que declarar sob as penas da lei, ok? Se ele estiver mentindo, vai aí poder incorrer em sanções. Vamos agora para a segunda espécie de citação, a citação por mandado. Citação por mandado é aquela realizada por um oficial de justiça, tá? Vamos escrever de volta aqui, né? Deixar de ser preguiçoso. Oficial de justiça. Cabimento: será realizada a citação nas hipóteses previstas em lei ou quando a citação por correio restar frustrada, né? Então, se eu tenho lá a tentativa da citação por correio, o oficial do correio foi lá, tentou comparecer, tentou citar o sujeito por 3 vezes consecutivas e não o localizou, o que ele vai fazer? Esse AR vai voltar lá para o processo, né? Com as 3 tentativas, data e horário que se tentou efetuar a entrega pelo correio, pelo carteiro, e aí o que vai acontecer? O próximo passo, que seria a citação por mandado. Aí o oficial de justiça que tem fé pública vai lá, comparece para tentar citar o sujeito. Requisitos. Então, requisitos do artigo 250. O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá qualificação, né, os nomes do autor e do citando e os seus respectivos domicílios ou residências. Então, aqui seria a qualificação das partes. A finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar, sob pena de revelia ou para embargar a execução. A aplicação da sanção, se for cabível, né, para o caso do descumprimento da ordem, se houver. Inciso 4º, se for o caso, a intimação do citando para comparecer, acompanhado de advogado ou de defensor público, a audiência de conciliação ou de mediação, com a menção do dia, da hora e do local do comparecimento. Okay? A cópia da petição inicial, do despacho ou da decisão que deferir a tutela provisória. Se eu tiver alguma medida cautelar ou, enfim, alguma providência de tutela antecipada, eu vou aí também na própria citação, na própria cópia do mandado, já ter aqui essa informação. A assinatura do escrivão, do chefe de secretaria e a declaração de que o subscreve por ordem do juiz. Okay? Então esses são os requisitos da citação por mandado. Artigo 251. Incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e onde encontrar, citá-lo. Aí são providências do oficial de justiça
nada de relevante, a gente já tinha essas disposições no código anterior. O que o oficial de justiça deve fazer, portanto? Ele vai ler o mandado e entregar a contrafé. Contrafé seria a ciência do citando, de que ele foi efetivamente citado, né? A contrafé seria a assinatura de que ele está recebendo, portanto, a citação. Portando por fé se recebeu ou recusou a contrafé, então pode, em determinada ocasião, o sujeito, o citando, falar simplesmente: eu não quero assinar isso. O oficial de justiça, que tem fé pública, vai fazer a sua certidão informando que o demandado, o citando, não quis assinar a respectiva contrafé. E obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando não a pôs no mandado. Mesma situação aí que eu acabei de descrever. Citação com hora certa. Veja só, citação com hora certa é espécie de citação ficta, tá? Então eu presumo que o réu tomou conhecimento. Bom, a gente falou que se o correio, se o carteiro for 3 vezes lá no local e não conseguir encontrar o citando e não encontrar o demandado, o que vai acontecer? Aí a gente vai para o passo seguinte, que seria a citação para o mandado. Lembrando, citação para o mandado, citação para o oficial de justiça ocorre nos casos previstos em lei, ou nos casos em que a citação por correio restar frustrada. Como assim nos casos previstos em lei? Por exemplo, naqueles casos que a gente falou expressamente, não cabe citação por correio. Pessoa jurídica de direito público, incapaz. Nesses casos, caso previsto em lei, caberia citação por mandado. O oficial de justiça vai lá e realiza a citação. Ou no caso em que essa citação por correio, que era sim cabível, restou frustrado, né? No caso de o correio, o carteiro ir lá 3 vezes consecutivas e não localizar o sujeito, aí eu vou partir para a citação por mandado. Agora, se essa situação, essa mesma situação acontecer aqui para o oficial de justiça, só que agora veja, mudou-se a regra. Agora não é mais 3 vezes, tá? Agora são 2 vezes que se realiza a citação com hora certa. Então a citação com hora certa ela precisa de 2 requisitos. Lembra assim, 2 requisitos, 2 vezes. Assim você nunca mais vai esquecer. Quais são esses 2 requisitos? Primeiro, um requisito objetivo. Ou seja, o oficial de justiça tem que ir lá 2 vezes e não localizar o citando. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, ele tem que ter, o oficial de justiça, suspeita. Ele tem que ser suspeita de que o demandado, o citando, está se escondendo, tá? Ele tem que ter, então, suspeita de ocultação. Então, são esses 2 requisitos. 2 dias, suspeita de ocultação. Veja só, então. A citação com hora certa ela é uma espécie de citação por mandado, por oficial de justiça, que ocorre quando o réu tiver sido procurado por 2 vezes pelo oficial de justiça em seu domicílio e ainda havendo suspeita de ocultação. 2 requisitos, portanto. 2 vezes, suspeita de ocultação. Artigo 252. Quando por 2 vezes, então vamos aqui, pessoal, mudou a regra. Ficar muito atento, antes era 3, agora 2, tá? Você vai lembrar na hora da prova que são 2 requisitos, então são 2 vezes. O oficial de justiça houver procurado citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, então preciso desses 2 requisitos em conjunto, intimar qualquer pessoa da família, ou em sua falta, qualquer vizinho, de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. Por isso que é chamada de citação com hora certa, tá? Porque ele vai lá, tendo a suspeita de ocultação e tendo comparecido 2 vezes, ele vai avisar qualquer vizinho ou familiar, se ele tiver ciência. Na prática a gente vê que é simplesmente qualquer vizinho, informando de que no dia imediatamente seguinte, no dia útil imediatamente seguinte, ele voltará para realizar essa espécie de citação, que é uma espécie de citação com hora certa. Nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Então a mesma regra que a gente viu, citação por mandado, citação por mandado não, citação por correio, vale aqui também para a citação com hora certa, ok? E aí o que acontece? Acontece válida a citação com hora certa. Se ele voltar lá no dia imediatamente seguinte e ainda não encontrar o demandado, citando, considerou-se feita a citação de qualquer forma. Por quê? Porque o oficial de justiça tem fé pública e ele tendo fé pública, ele demonstrou suspeita de ocultação, informou os vizinhos, enfim, o sujeito tem que ser citado.
Então aí seria essa presunção, por isso uma espécie de citação ficta, de que o réu tomou conhecimento da citação. Artigo 253, aqui são inovações, tá? No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência, ok? Por isso citação com hora certa, porque ele vai no dia útil imediatamente seguinte, ele vai informar a hora que vai comparecer. Se o citando não estiver presente, o que vai acontecer? O oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação. Então aqui eu tenho uma citação completamente válida, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciária, a fim de não receber a citação no processo. Pode acontecer, acontece aí de monte. Parágrafo 2º, a citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou vizinho se recusar a receber o mandado, tá? Se recusar a receber o mandado. Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contra-fé com qualquer pessoa da família ou vizinho, geralmente ele põe lá na caixa de correspondência mesmo, se a pessoa não quer assinar, conforme o caso, declarando-lhe o nome. O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia, tá? Então, se a gente está falando aqui de citação ficta, ou seja, presume que o réu tomou conhecimento. Bom, se teve citação, teve o prazo regular lá de 15 dias para oferecimento de contestação, o réu não apresenta a sua contestação, ou seja, havendo a revelia, a ausência da contestação, será nomeado um curador especial. Isso vale para as duas espécies de citação ficta, tá? Citação por edital e citação com hora certa. Então, se não for apresentada a contestação, embora realizada a citação, pois válida essa citação por edital ou citação com hora certa, desde que observado esse procedimento que eu acabei de ler para os senhores, aí, não apresentada a contestação, revelia, será nomeado um curador especial para que, então, apresente a defesa em nome daquele citando. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu executado ou interessado, no prazo de 10 dias contados da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe tudo ciência. Então aqui uma outra inovação com o novo Código de Processo Civil, aí será uma providência do serventuário. Citação por edital. Quando que ocorre citação por edital? Veja só. Citação por edital, outra espécie de citação ficta, ou seja, eu presumo que o réu tomou conhecimento, ela se dá quando desconhecido ou incerto o citando, a pessoa do citando, quando ignorado, incerto, inacessível o lugar em que se encontrar o citando, então aqui é desconhecimento de lugar, não da pessoa do demandado, e nos casos expressos em lei, que a gente já vai ler daqui a pouquinho. Considera-se inacessível para efeito da citação por edital o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. A gente vai estudar as espécies de cartas na próxima aula, tá? Então será objeto de nossa aula, na nossa próxima aula, carta rogatória. Se o país recusar o cumprimento, portanto, será inacessível para fins de citação por edital. No caso de ser inacessível o local em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço, dos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, ok? Então, eu não tenho o endereço do réu de jeito nenhum. O que eu posso fazer, eu como advogado? Eu vou lá e peço para o juiz. Juiz, oficia a Receita Federal, oficie, enfim, Bacenjude, para ver se encontra o endereço do réu. Se mesmo essas entidades públicas não encontrarem o endereço do réu, será válida a citação por edital, será considerado em local incerto ou ignorado. São requisitos da citação por edital a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras, a publicação do edital na rede mundial de computadores, então aqui são os requisitos formais, tá? No sítio do respectivo tribunal e ainda na plataforma de editais do CNJ, que deve ser certificada nos autos. Inciso 3º, a determinação pelo juiz, importante esse dispositivo, que é do prazo da publicação do edital, tá? Que variará entre 20 e 60 dias,
fluindo da data da publicação única ou ainda havendo mais de uma da primeira, então será um prazo de 20 a 60 dias, essa citação por edital, será fixado o edital para se tomar conhecimento, esse prazo de conhecimento pode se dar de 20 a 60 dias, o prazo é regulamentado pelo próprio juiz, advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Então, as duas espécies de citações fictas, citação por edital e citação com hora certa, as únicas duas espécies que temos, aqui a gente vai ter essa necessidade de nomear o curador especial em caso de revelia, tá? A gente nomeia o curador especial, esse curador especial apresentará a defesa para garantir aí o contraditório do demandado. Parágrafo único, o juiz poderá determinar que a publicação do edital seja também feita em jornal local de ampla circulação ou ainda por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciais. A parte que requerer a citação por edital, alegando de forma dolosa, ou seja, com intenção, a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 vezes o salário mínimo. Essa multa vai reverter em benefício do citando. Então é muito grave, tá? Dolosamente requerer a citação por edital. Serão publicados editais, então aqui são os casos previstos em lei em que necessariamente vai haver citação por edital. Na ação de usucapião de imóvel, na ação de recuperação ou substituição de título ao portador e ainda em qualquer ação que seja necessária por determinação legal, a provocação para a participação no processo de interessados incertos ou desconhecidos. A última hipótese é bastante lógica, então as hipóteses que a gente tem que memorizar para a prova, que vai ocorrer citação por edital, casos previstos em lei, usucapião de imóvel ou ainda recuperação ou substituição de título ao portador. Citação por meio eletrônico é uma citação muito difícil de ocorrer, pois para que ela seja realizada é necessário que o réu esteja credenciado ao Poder Judiciário e que o réu possua ainda endereço eletrônico. Geralmente só o advogado que cumpre com os requisitos, não o réu. E como a citação ela deve ser pessoal, a gente não sabe ainda quem é o advogado do réu, né? É muito difícil que tenha essa citação por meio eletrônico. O novo Código de Processo Civil até tenta, né, regulamentar essa ideia de processo eletrônico mais forte, falando que as empresas, até mesmo pessoa jurídica de direito público, tem que ter cadastro desses sistemas de processo eletrônico, né? Mas até isso acontecer, a gente tem que a citação eletrônica é muito difícil acontecer. Por quê? Porque você que está nos assistindo certamente não tem, se não é advogado, se não atua na área, não tem sistema, não tem login no sistema do tribunal, no sistema lá, seja Projude, ESAGE, enfim, EPROC, seja lá qual for o sistema de processo eletrônico. Então é uma citação muito difícil de acontecer. Vamos aqui passando do nosso prazo, mas vamos terminar essa aula um pouquinho além, tá? Porque ainda faltou um tema importante para a nossa prova, que são os efeitos da citação. Então eu peço aqui, Vênia, aos senhores, que a gente passe um pouquinho desse tempo para falar aqui de um tópico bastante importante, que cai muito em prova, que são os efeitos que a citação pode gerar, seja efeito material, seja efeito processual, já veremos quais são. Então veja só, artigo 240. A citação válida, então primeira observação importante, a citação tem que ter sido válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, é desnecessário, tá, que o juízo seja incompetente ou não, depois no decorrer do processo, enfim, se ele for julgar incompetente para julgar aquela demanda, se a citação for válida, já vai tornar aqui válido esses efeitos. Veja só, citação válida ainda quando ordenada por juiz incompetente, induz 3 efeitos principais: litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui immoro devedor, ressalvado o disposto no Código Civil. A gente já vai ver quais são esses dispositivos. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, retroagirá a data da propositura da ação. Então aqui a gente teria um quarto efeito, tá, da citação, além desses 3 aqui, ó, litispendência, tornar litigiosa a coisa e constituir immoro devedor, a gente teria um quarto que seria a interrupção da prescrição. O Código de Processo Civil de 73 falava que a interrupção da prescrição se dava pela realização da citação, quando que o correto é pelo despacho que ordena a citação. Então, em um momento anterior, portanto, o despacho do juiz cite-se
interrompe a prescrição e essa interrupção da prescrição volta, retroage lá no momento da propositura da ação. Incumbe ao autor adotar no prazo de 10 dias as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar isso que eu acabei de falar, que é a da interrupção da prescrição. A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, ao Serviço Judiciário. O efeito retroativo a que se refere o parágrafo 1º aplica-se também à decadência e também aos demais prazos extintivos previstos em lei. Bom, litispendência, que seria aqui um efeito processual da citação, ocorre quando eu tenho ações idênticas e aí eu vou ter a extinção do processo sem resolução do mérito. Artigo 485, inciso 5º do CPC. Quando que se dá ações idênticas? Quando eu tenho os mesmos elementos da ação, qual seja, partes, causa de pedir e pedido. Então, se eu tenho duas ações que estão tramitando ainda, não transitaram em julgado, por isso que é litispendência. O que é pendência? Algo que não acabou, algo que não transitou em julgado. Litispendência é quando eu tenho entre duas ou mais ações idênticas. O que é uma ação idêntica? Mesmos elementos da ação. Mesma parte, mesma causa de pedir, mesmo pedido, aí seria um dos efeitos da citação. Interromper a prescrição, um efeito material, pois diz respeito a Código Civil, não a Código de Processo Civil. Conceito de prescrição. Prescrição é a perda do direito de ação pelo lapso temporal decorrido. Então, por exemplo, se eu me envolvo em um acidente de trânsito, eu tenho dali a 3 anos para entrar com a ação. Se eu não entrar com a ação naquele prazo prescricional, perdi o direito de ação. Mesmo se eu tenho razão ou não, pouco importa, porque o direito não socorre aqueles que dormem. Então, prescrição, perda do direito de ação. Decadência, perda do direito material. Então, veja só, o CPC de 2015, adequando-se ao Código Civil de 2002, corrigiu o CPC de 73, dispondo que a interrupção da prescrição dar-se-á não simplesmente pela citação, mas sim pelo despacho que ordena a citação. Logo, é de se ver que nessa parte o CPC de 73 já estava revogado pelo Código Civil de 2002. Constitui e mora o devedor, aí vai correr juros, correção monetária, etc. Aqui são os casos do Código Civil, aqui então é outro efeito material, Código Civil, portanto, que é um dos efeitos da citação. A citação somente constituirá e mora o devedor se ele não já houver sido constituído anteriormente. Como assim já não houver sido constituído anteriormente? Aí a gente tem que analisar o artigo 397 e o artigo 398 do Código Civil. Veja só, inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Então, se eu tenho uma obrigação falando o seguinte, o réu, lá o sujeito, enfim, tem que pagar até o dia 15. Então, isso é uma obrigação a termo, eu tenho um prazo estipulado. A partir do dia 16, já constituiu ele em mora, ou seja, já tem lá juros, já tem correção monetária, etc. Não havendo termo, a mora vai se dar quando? Então, se eu não tenho uma data estipulada, a mora vai se constituir mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Eu posso fazer uma notificação judicial ou uma notificação extrajudicial, seja por cartório, seja por correio, para fins de constituir em mora o devedor. Artigo 398, nas obrigações provenientes de ato ilícito, então aqui responsabilidade civil, considera-se devedor em mora desde a data em que o praticou. Ok? Então é isso daí. Então eu só vou constituir em mora o devedor aqui, esse efeito da citação, se não já houver sido constituído anteriormente. Então a citação só vai constituir em mora o devedor, a partir dali começará o acréscimo de juros legais, correção monetária, se ele não já houver sido constituído anteriormente. Ou seja, se não for obrigação a termo, ou se for obrigação a termo, daí considera-se a partir da data em que venceu a obrigação já em mora o devedor. Se não tiver termo, por interpelação judicial ou extrajudicial, e ainda naqueles casos de ato ilícito, enfim, dano moral, dano material, considera-se já em mora a partir do evento danoso, a partir do ato ilícito. Okay? Então aí se daria esse efeito da citação. Então é isso daí, meus amigos. Terminamos aí essa aula sobre citação. Desculpe passar um pouco do tempo previsto, mas a gente conseguiu aí trabalhar toda a matéria. Na próxima aula a gente falará sobre as cartas, carta de ordem, carta rogatória, carta precatória e uma novidade no novo Código de Processo Civil, que é a chamada carta arbitral. Um abraço e até lá.